Muito bem, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que você se encontre bem, que esteja tudo certo aí com sua vida. Já te peço aqueles favores de sempre. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative as notificações para receber as novidades e também te convido a conhecer o meu trabalho lá no Instagram. Eu tenho duas contas, uma se chama Canal Rodrigo Historiador, que é a de divulgação aqui do YouTube, e a conta Memearquia, é uma página de memes direcionada ao humor. Você pode me seguir e me ajudar por lá. Também te convido a conhecer o meu trabalho como escritor, lá na plataforma academia.edu. Você vai digitar no seu buscador academia.edu, Rodrigo da Silva Goulart, e você será direcionado ou direcionada para o meu perfil, onde estão os meus livros para download gratuito, livre para você, beleza? Falando então do nosso tema deste vídeo, nós trataremos, ou o título do vídeo, ele é Deus é um marido agressivo, ou Deus cristão é um marido agressivo ou agressor. Então esse é o título do nosso vídeo. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeira coisa que a gente precisa delimitar aqui, de que Deus eu estou falando? Eu estou falando do Deus da tradição cristã, que na verdade é uma colagem de diversas tradições. Então se você olhar a Bíblia, que é a principal fonte sobre esse Deus, há diversas menções e às vezes menções contraditórias. Então há menções, por exemplo, que dizem que Deus é imutável. Em outras menções, Deus muda de ideia, Deus se arrepende de alguma coisa que ele fez. E há outra passagem que diz que Deus não é homem para que se arrependa, mas no caso lá do dilúvio, por exemplo, é dito que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. E depois da Bíblia, as tradições cristãs, elas foram montando esse conjunto de Lego que nós chamamos genericamente de Deus ou de Deus cristão, né? Então, são construções do catolicismo, dos protestantismos, das igrejas evangélicas que dão a configuração desse Deus. Então, é desse Deus que eu estou falando, que é chamado também de Jesus Cristo, que é dito que é o Criador do universo e que tem um plano para a humanidade, para a salvação da humanidade. E por que eu estou dizendo que esse Deus ele é um marido agressor? Porque qual é a mensagem básica do cristianismo? O cerne da mensagem cristã, em diferentes linhas do cristianismo. O homem é pecador, ele está afastado de Deus, e Deus ainda assim ama esse humano, né? E se o humano amar de volta a Deus, esse humano será encaminhado para um paraíso no céu. Mas se esse humano não amar a divindade, ele será condenado ao tormento eterno no inferno. Então, resumindo, a doutrina cristã entende que Deus nos ama, mas se ele não for amado por nós de volta, ele irá nos jogar no tormento eterno, no sofrimento por toda a eternidade. Isso é muito semelhante ao marido que vira para a esposa e diz: eu te amo, mas se você me largar, eu te mato. Então é a mesma lógica, né? É dito pelos cristãos que nós temos escolha, podemos escolher ficar ou não ficar com Deus, obedecer ou não obedecer a Deus. Mas eu acho estranha essa escolha, né? Deus diz: olha, você pode escolher me amar, mas se você escolher não me amar, você receberá um castigo eterno. Então não é escolha, né? Se é sob ameaça, não pode ser uma escolha. É como se alguém botasse uma arma na minha cabeça e dissesse: me obedeça. Você pode não obedecer, mas se você desobedecer, eu vou estourar os seus miolos. Então, que escolha é essa, né? Então Deus se assemelha muito a esse marido agressor, que diz que ama a companheira, mas que se essa companheira decide viver a própria vida, ele vai aniquilar essa companheira. E essa ideia, pessoal, ela tem respaldo na própria Bíblia, no próprio livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia. Então, se você olhar, por exemplo, lá, vou começar de frente para trás. No livro de Tiago, na carta de Tiago, é dito que Deus, o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. Então Deus é mostrado aí como um marido ciumento, ele tem ciúme dos seres humanos. Lá em Ezequiel há uma passagem que é muito profunda, que mostra que Deus se compara ao marido, literalmente, e Israel seria a esposa. Israel é comparado a uma esposa infiel. E como pena pela infidelidade dessa esposa, o que o marido faz? Joga essa mulher para os braços dos amantes dela, que vão destruir a vida dessa mulher, vão rasgar a roupa dela,
vão agredir essa mulher. Chega um ponto que é dito que vão cortar o nariz dessa mulher fora. Então, é uma série de agressões a essa mulher que representa Israel, que resolve ter uma vida própria. Então Deus não simplesmente fala, não, viva sua vida, você é livre e eu não vou te punir por isso. Não, ele pune e pune drasticamente essa mulher, que é Israel, se ela não obedece aí à divindade. Então aí é literalmente Deus se colocando como esse marido traído e que pune a sua esposa por ela querer viver uma vida própria. E voltando mais lá já para o início da Bíblia, o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele mostra que Deus chama Moisés para o alto do monte e Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Só que enquanto Moisés está em cima do monte, Israel resolve fazer uma festa, forja um próprio Deus, que é um bezerro de ouro, e vai cultuar esse Deus. E quando Moisés desce, ele pega Israel no flagra, ali cultuando a outra divindade, fazendo festa e tal. E como Deus, o Deus da Bíblia, é um chato, né, que não gosta de riso, que não gosta de festa, Moisés diz o seguinte: assim diz o Senhor, vamos matar todos aqueles que estão envolvidos nesse culto. E 3.000 israelitas, 3.000 hebreus são mortos como consequência dessa atitude de traição em relação à divindade. Então Deus, mais uma vez, colocando-se como um ser que pune e pune drasticamente por causa de uma festa. Ele mata a galera por essa galera ter desobedecido a sua vontade. Então eu volto no ponto inicial, que o amor divino, ele não nos deixa escolha, porque se nós escolhemos não amar o divino, nós sofremos consequências drásticas. Alguém vai falar, mas a vida é assim, você escolhe, mas você tem que arcar com as consequências. Mas voltando, se Deus é um Deus que é dito como amoroso, que quer um relacionamento amoroso com a humanidade, pessoas que amam de verdade não castigam o alvo desse amor. Então, se eu sou casado e minha esposa decide ir embora, eu vou fazer o quê? Eu vou matar essa mulher, e é justamente o que acontece na cultura ocidental, né? Então, eu ouso dizer que uma das fontes para a violência contra a mulher na cultura ocidental é justamente essas narrativas bíblicas que colocam a mulher como uma posse, como pertence desse Deus, ou desse marido que representa Deus. E Israel sendo comparado, a igreja sendo comparado à esposa, tanto que é dito que a igreja é a noiva de Cristo. E como é que Deus trata essa noiva, como é que Deus trata essa esposa? Só voltar em Ezequiel, que mostra que Deus pune drasticamente, esse marido pune drasticamente essa esposa que resolve ter uma vida própria. Então Deus, na verdade, ele não deixa alternativa. Se você não servi-lo, se você não segui-lo, se você não dedicar amor a ele, ele vai te punir drasticamente. E o cristianismo, a punição que não era eterna no Antigo Testamento, porque não há ideia de céu e inferno no Antigo Testamento, é o Sheol, que é um local de silêncio, né, um local de esquecimento. Ela é atualizada no cristianismo com a ideia de inferno, que é um local para onde as almas que não amaram a Deus são jogadas e são torturadas por toda a eternidade. Então, essa é a minha tese. Por isso eu acho que Deus, o Deus cristão, ele é um marido agressor. E o que você acha disso? Eu lembro para você que aqui no canal eu tenho um vídeo chamado Bíblia, Violência e Mulheres, eu posso deixar nos comentários, e há também uma playlist no canal sobre Deus, que você vai ter outros vídeos em que eu falo sobre Deus também. Espero que você busque informação por ali também. E comente o que você achou, qual a sua opinião sobre essa minha leitura da Bíblia, tá bom? E tem uma outra playlist também que trata só sobre a Bíblia. Vou deixar nos comentários também. Ok? No mais, obrigado pelo seu tempo, obrigado por me assistir. Fique bem e até um próximo encontro. Tchau, tchau!